Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Hoje aqui comigo está a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. E hoje eu começo falando sobre um assunto muito bacana, pouco explorado, pouco conhecido, que é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, né, saúde pública, que é o maior sistema de saúde pública do mundo. 71% dos brasileiros dependem dele, o que equivale a cerca de 150 milhões de pessoas. Uau, realmente muita gente, né, Edu? Isso é mais do que a população inteira do México, só para as pessoas terem realmente noção de quantas pessoas acessam o SUS, né? Podem e utilizam o SUS. É realmente um sistema único, como o nome diz. E além disso, né, a gente sabe que o SUS tem realmente muitos pontos fortes. A gente pode citar aqui um exemplo, o PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, que é reconhecido mundialmente pela sua capacidade de implementar as campanhas, né, de vacinação e atingem alta cobertura vacinal. Isso é importantíssimo para a nossa população, porque contribui tanto para erradicar as doenças e também controlar epidemias, como a gente está vivendo até atualmente aqui, né? Enfim, também tem inúmeros desafios, como qualquer organização, né, Edu? Mas a gente hoje vai conhecer um negócio social realmente interessantíssimo, muito inovador, que atua junto a esse governo, né, todas as esferas do governo, para ampliar o acesso dos brasileiros à saúde, ampliar ainda mais do que o SUS já oferece. Essas fundadoras, né, essa história dessa pessoa que ela vai contar, elas criam estratégias para realmente apontar os desafios que estão sendo vividos pela população e como ele pode ser superado, ou seja, pode ser com a criação de uma lei, incorporação de um novo exame, um medicamento no SUS, né, aqueles medicamentos de alta complexidade, especiais, enfim. Pode ser a necessidade até de um investimento em capacitação médica ou campanhas, entre muitas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bacana, Lu. Eu gosto muito de falar de saúde em geral, mas saúde pública a gente explora pouco e a gente conhece muito pouco. E tem um viés dentro desse tema que é como que a gente faz a população participar mais, não só da saúde pública, né, mas das decisões que se tomam no governo, talvez das necessidades que a gente tem como população. Aqui são alguns casos que você comentou. Então, como que acaba incorporando um novo exame dentro do SUS, ou um medicamento novo no rol NS ou no próprio SUS? Quer dizer, como que a população faz chegar essas necessidades? E me parece que a gente hoje vai explorar um modelo extremamente inovador no Brasil. Exatamente, Edu, sem dúvidas. Então, para a gente entender como funciona esse modelo de negócio e conhecer um pouco mais do como atua, como foi criado, né, a Colabore com o Futuro, você vai conversar com uma das suas cofundadoras, a especialista em comunicação de causas também, Carolina Cohen. Legal, valeu, Lu, obrigado. Carolina, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ótimo falar com você aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Oi, Edu, muito obrigada pelo convite. Bacana. Carolina, eu queria começar entendendo um pouco mais a Colabore, né? Então, pelo que eu entendo, em 2017 você fundou com mais duas amigas o Colabore com o Futuro, que é um negócio social que pretende aumentar o acesso da população brasileira à saúde, que é uma baita missão, né? É um perfil de negócio bastante inovador no Brasil. Como que nasceu a ideia de criar esse modelo, Carol? Em 2017, eu trabalhava em uma ONG de saúde, eu era diretora de uma das principais ONGs de saúde da América Latina, e era um trabalho maravilhoso que a gente fazia ali, mas era muito individual, né? Então, a gente orientava os pacientes sobre os seus direitos, ou mesmo, né, quando o paciente estava sem acesso a algum medicamento, a gente orientava individualmente, olha, vai na Secretaria de Saúde, leva tal documento, faz dessa forma. E além de trabalhar nessa ONG, eu trabalhava também de forma voluntária num hospital, lendo livros para crianças doentes. E sempre eu tinha a mesma sensação, né? Tanto nessa ONG como fazendo esse trabalho voluntário,
de que, claro, né, assim, era muito legal o que eu estava fazendo, mas tudo era muito individual, né, era muito no varejo, então, assim, a gente fazia um grande esforço para ajudar poucas pessoas, e aí sempre ficava, né, na cabeça como fazer isso no atacado, né, como que a gente poderia fazer com que toda a sociedade, né, tivesse acesso, conseguir realmente, né, ampliar esse acesso à saúde. E aí, conversando com uma das minhas sócias, né, no começo era só eu e ela, depois que a terceira entrou, eu viajava muito a trabalho, até por conta dessa ONG, né, que eu trabalhava, que eu era diretora, fazia muitas palestras, participava de muitas conferências, congressos nos Estados Unidos, na Europa, e muito se falava, né, lá fora sobre advocacy, né, que é um termo que hoje já é um pouco mais usado aqui no Brasil, mas que naquela época estava, assim, era muito primário, né, a gente falava muito pouco sobre isso. E o advocacy nada mais é lutar por uma causa, né, a gente entender as demandas da sociedade e lutar por essa causa. E aí eu e a minha sócia, conversando, a minha sócia é advogada, e a gente estava começando a fazer o advocacy ali também nessa ONG, a gente entendeu que seria muito relevante, muito importante abrir um negócio que tivesse isso como foco, né? Principalmente por meio da participação social, que era um outro termo que não se falava na época, né? Então, quando a gente fala em participação social, nada mais é também do que garantir que a sociedade faça parte das decisões do governo. Existem uma série de ferramentas para isso, mas pouquíssimas pessoas conhecem. E aí, no fim das contas, infelizmente, né, quando a sociedade não participa dessas decisões, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma lei, ou onde que o orçamento, né, da saúde vai ser investido, ou quais são os medicamentos, os exames que o SUS deve oferecer, quando a gente não participa, não são as nossas necessidades que estão sendo levadas em conta no fim das contas, né? Então é extremamente importante que a gente participe dessas decisões para que a gente tenha, né, orgulho do nosso país, para que a gente viva em um país que cada vez mais atenda às nossas reais necessidades. Então, assim, foi com esse mindset, né, de, puxa, queremos ajudar mais no atacado e não no varejo. O advocacy é uma coisa que está sendo falada muito lá fora, existem ferramentas de participação social no Brasil que ninguém conhece, então como que a gente pode mudar, né, esse cenário e garantir realmente que as pessoas façam parte das decisões do governo. Então, foi mais ou menos assim que a Colabore foi criada, né, com essas ideias que eu e a minha sócia, a gente ficava ali trocando e conversando bastante, e foi preciso de muita coragem, né, porque era algo extremamente novo, advocacy é uma palavra que nem brasileira né, não é nem em português, as pessoas não sabem o que é. Quando a gente fala, né, em leis, em governo, né, assim, a gente tem ainda, né, uma cultura no Brasil de as pessoas não quererem se envolver na política, né, por mais que isso não seja se envolver na política, mas tudo era um desafio, né, mas a gente sentiu no nosso coração que a gente precisava trazer esse conceito para o Brasil e que essa transformação real que a gente queria no sistema de saúde, ela viria com esse novo modelo de negócio. Então foi assim que surgiu a Colabore. Bacana, Carol, que baita história e que missão árdua que vocês tomaram aí. Eu acabei assistindo o vídeo institucional da marca de vocês e aprendi uma coisa que talvez para mim não fosse tão clara, né? Que é a luta de algumas pessoas, e devem ser milhares aqui, né? Em ter, por exemplo, um diagnóstico, né? Então, no caso do vídeo, você conta que tem uma doença rara e o que o seu diagnóstico levou aí 13 anos. E isso fez com que você quisesse, óbvio, ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo problema, a mesma loucura que você passou aí durante esse tempo todo. Você pode contar um pouco mais sobre como que foi essa busca, aí, sobre a importância de encontrar um diagnóstico claro, definitivo, e poder então se tratar para ganhar saúde e qualidade de vida? Sim, já é difícil, né, se conseguir um diagnóstico no Brasil, especialmente quando a gente fala de SUS, porque infelizmente depende, claro, né, do estado, da região, mas existem muitas filas, às vezes, né, para se conseguir um simples exame, né, para se conseguir uma consulta com um médico. Então, às vezes, o diagnóstico ele é extremamente demorado. Quando a gente fala de doença rara, é mais difícil ainda, né, porque mesmo quando se consegue a consulta com o médico, às vezes é difícil que aquele médico pense, né, naquela doença rara. Até porque é de pouco conhecimento, né, da maioria dos médicos. Então, realmente é um desafio muito grande. Eu, no meu caso,
eu tinha umas manchas que apareciam no meu corpo que eram bem estranhas, assim, causavam um grande incômodo em mim, até porque as pessoas olhavam, né, assim, ficavam em dúvida se aquilo era contagioso, não era contagioso, né, e essas manchas, elas ficavam muito piores no sol, quando esquentava o meu corpo, né, quando eu tomava um banho quente, quando eu fazia exercício físico, e era uma coisa incômoda, coçava, era feio, e eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que devia ser alguma coisa grave, né, porque era muito esquisito. E eu fui em diversos médicos, assim, dezenas de médicos clínicos gerais, dermatologistas, e ninguém, né, sabia o que era, achavam que era alergia, né, eu até falava para todo mundo, eu tenho alergia ao sol, né, que era o que eu ouvia dos dermatos, até que finalmente, né, depois de 13 anos, resolveu fazer uma biópsia, e nessa biópsia saiu esse resultado, né, que é a doença que eu tenho, que chama mastocitose, e quando ele falou, olha, descobri que você tem mastocitose, é uma doença extremamente rara, além do seu caso, só tem outro caso de adulto publicado no Brasil, então assim, eu tô te falando que você tem isso para você saber o nome do que você tem, né, mas não existe tratamento, não tem nada que a gente possa fazer. Nossa, que boa notícia. E não era uma época que existia Google, né, assim, que você colocava no Google, como hoje, né, que também não é nem o ideal a gente colocar no Google, porque a gente sabe que muitas vezes não vem uma informação de qualidade, mas traz um conforto, né, você colocar no Google e ler ali, pelo menos, que a sua doença existe, né, ou que alguém está falando sobre aquilo. Então, assim, não tinha essa facilidade, né, de acesso à informação nessa época. Então, foi extremamente assustador, né, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tinha essa doença que chamava mastocitose, aí depois de uns 5, 6 anos, eu descobri que era uma doença hematológica, que quem tratava aquilo eram hematologistas. Por coincidência, eu estava trabalhando nessa ONG, né, de cânceres do sangue, descobri que eram os mesmos médicos que tratavam os cânceres do sangue que tratam a mastocitose. Olha. Não, foi assim, eu chamo de coincidência, mas no fundo eu acho que foi realmente uma obra divina, né, porque bem quando eu descobri, né, que eram os mesmos médicos que tratavam, eu também descobri que estava tendo um estudo clínico sobre essa doença no Einstein, eles estavam recrutando pacientes para fazer parte do estudo, então, assim, para mim foi muito importante. Quer dizer, uma coisa foi levando a outra, exatamente, né? E você foi... Mas, assim, é muito interessante e depois fez ainda mais sentido, né, eu estar trabalhando por essa causa, nessa ONG. Claro. E quando eu descobri, né, assim, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu tive um alívio, apesar do médico falar que não tinha o que fazer, mas pelo menos eu descobri o que eu tinha. E depois, né, que eu descobri quais eram os médicos que tratavam, que eu descobri esse estudo clínico, me trouxe um alívio ainda maior, né, no sentido de agora eu estou sendo acolhida, né, agora eu vou conseguir me tratar, tem alguém olhando para o que eu tenho, né, aí eu até participei de um encontro de pacientes, eu era a única adulta, né, só tinham crianças, porque realmente é uma doença que é mais comum em crianças, né, em adultos ela é muito mais grave, ela tem um formato diferente, né, mas só de ter conhecido, né, outras pessoas que tinham a mesma doença que eu, me trouxe também, né, uma sensação mesmo de não estou mais sozinha, né, e a Colabore tem muito esse objetivo de juntar as pessoas com as mesmas necessidades, de garantir que elas tenham acesso, né, à informação, a medicamentos, a tratamentos, para que elas não se sintam, né, já é um momento tão vulnerável quando a gente recebe um diagnóstico, né, então é muito importante a gente ter um respaldo. E o diagnóstico, ele é extremamente importante, né, você me perguntou aqui a importância de encontrar um diagnóstico. Sim. Ele é extremamente importante, acho que tanto para a saúde física, né, para a gente poder realmente tratar a doença, mas também para a saúde mental, né, para a gente ter esse conforto. E Carol, esse é só uma curiosidade, mas esse é um problema recorrente? Tem muita gente sem diagnóstico por muito tempo? Muita gente. Olha. Assim, a maioria das doenças que a gente trabalha, a gente sempre escuta dos médicos, né, uma das perguntas que a gente faz é qual é a incidência dessa doença? E aí o médico fala assim, olha, hoje estima-se que é tanto, mas também estima que a doença está subdiagnosticada,
porque falta capacitação médica, ou porque é uma doença rara e realmente existem poucas informações, ou porque o exame que diagnostica não está disponível no SUS. Sim, então, assim, são vários os motivos, mas sim, é muito comum. Não é tão comum demorar 13 anos, né, como foi o meu caso. Aí é mais comum, claro, numa doença rara, mas é bem comum as pessoas elas demorarem para terem um diagnóstico correto. Você sabe que eu já escutei muito sobre um exemplo, tá? Não sei se vou acertar o número na mosca aqui, mas na época, sobre diabetes. Diabetes é uma doença que parece que atinge 10, 12 milhões de pessoas, só que está subdiagnosticada, a realidade ultrapassa os 20. E é bastante gente, se você pensar, né? Bastante gente. E eu acho que deve acontecer com muita doença. Muita. A gente, como eu te falei, né? A maioria das causas que a gente trabalha, a gente escuta isso realmente. E, Carol, eu queria que você falasse assim, como funciona a Colabore com o Futuro? Né? Como que é o modelo de vocês de atuação e também, só para a gente ter o outro lado da moeda, como que é o modelo de monetização de negócios? Como vocês se sustentam também como companhia? Então, assim, como funciona a Colabore? Primeiro a gente entende a demanda da sociedade. E isso, né, ou pode vir para nós, né, então uma ONG nos procura, uma empresa, uma pessoa, né, e fala, olha, existe esse problema aqui gravíssimo e a gente precisa resolver, né? Então, por exemplo, essa doença, existem tantos pacientes que estão sem acesso ao medicamento, né? Ou porque o SUS está atrasando a entrega, ou porque ele não está incorporado ainda, ou essa doença aqui, as pessoas não conseguem diagnóstico porque esse exame que é extremamente importante não faz parte ainda do rol de coberturas do SUS, né? Da lista de coberturas do SUS. Ou essa doença aqui, o protocolo de tratamento dela no SUS está desatualizado, isso faz com que as pessoas não tenham acesso ao tratamento. Ou essa doença aqui, enfim, né, as pessoas não conhecem e aí isso está fazendo com que o diagnóstico não aconteça, porque elas não procuram um médico, né? Então, enfim, os problemas eles são milhares, né? E aí a gente ou recebe uma demanda ou percebe uma demanda da sociedade e escolhe, né, trabalhar com essa demanda, e aí a partir disso a gente traça uma estratégia, né? Então primeiro a gente entende qual é o problema, e aí sempre pensando, né, como que o governo, né, ou o poder legislativo, né, ou o poder executivo, como que os tomadores de decisão podem mudar essa realidade para a gente, né, sempre pensando no atacado, né, para a gente realmente resolver o problema de todos e não só de um. Então, a gente precisa trabalhar num projeto de lei, né? Precisamos criar uma lei para mudar esse cenário, ou não, a gente precisa garantir que um medicamento seja incorporado no SUS, ou não, a gente precisa que mais orçamento, né? Que tenha mais investimento para isso, né? Então, a gente entende qual é o problema, traça a estratégia, mapeia todos os atores que devem ser envolvidos nesse problema, né? E aí, quando eu falo atores, a gente fala em pacientes daquela doença, familiares, né, que são os diretamente envolvidos naquela causa. A gente fala em ONGs, né, que representam também aqueles pacientes. A gente fala nos tomadores de decisão, então, poxa, vamos envolver deputados, senadores, né, eles conseguem nos ajudar nesse problema de alguma forma. Vamos envolver o Ministério da Saúde, vamos envolver, né, algum órgão específico dentro do Ministério, ou, na verdade, a gente está falando de saúde, mas é saúde das crianças, e aí faz todo sentido, de repente, a gente envolver o Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, né? Então, a gente faz aqui toda uma estratégia de quem é que nós precisamos envolver nessa causa, de que forma a gente vai comunicar essa causa para os diferentes atores, né, que a gente vai envolver, e qual é o call to action, né? O que a gente espera desses atores. E aí a gente cria os projetos, comunica, né, esses diferentes atores e garante que aquela estratégia que a gente traçou aconteça. E a gente trabalha muito com desigualdade, né, na área da saúde. Uma das causas muito importantes que a gente trabalha é a saúde da mulher, a saúde da população negra. Você perguntou como que a gente consegue financiar, né, esse negócio. A gente criou um modelo de negócio que ele é sustentável, né? Então, a gente consegue financiamento de empresas, ou a gente é contratado às vezes pelas ONGs para a gente ajudá-las, né, nesse processo.
no caso de uma empresa, por exemplo, né, a gente está falando também aqui de marketing social, de práticas sustentáveis, isso atrai, né, investidores que querem alavancar o seu negócio, né, isso está alinhado a valores éticos, a Colabore, desde o começo nós fazemos parte do Pacto Global da ONU, né, todos os nossos projetos, eles estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, então, para as empresas, isso é muito atrativo, né? Alinhar o seu negócio a uma causa que está trabalhando com a saúde, com a desigualdade na saúde, que está, de fato, trazendo resultados importantes. Então, por sorte, nós conseguimos entrar aí num oceano azul, né? Assim, num negócio que é inovador, que realmente traz um impacto positivo muito grande, né, para o sistema de saúde, para a população brasileira. Então, é um negócio que realmente atrai, né, empresas que também querem fazer a diferença e que hoje são muitas, né, a gente fala muito em ESG. Então, assim, hoje cada vez mais as empresas, elas estão se tornando cada vez mais conscientes, os consumidores, eles têm exigido isso das empresas, né, existem dados que mostram que o consumidor muitas vezes até escolhe, né, um produto, um serviço de acordo, né, com o que a empresa tem feito, né, no sentido social, sustentável, de ambiente, né, meio ambiente. Então, esse nosso modelo de negócio, ele conseguiu preencher um vazio que existia aqui no nosso país e que as empresas têm percebido como importante. Muito bacana, Carol. E difícil escolher também, né? Eu fico pensando um pouco nos temas que existem, né? Os temas de saúde são tão diversos hoje. Pensar em doença cardiovascular, asma, doenças crônicas, doenças raras, né? Vacina para dengue, que agora está super em alta, né? Como é que faz para escolher os temas e os grupos que vocês irão apoiar? E como que nascem as parcerias com essas entidades que os representam? É um desafio escolher as causas, né? Até porque a gente recebe muitas vezes de pessoa física, né? Dizendo, olha, eu tô com esse problema, mas sempre a gente pensa no coletivo, né? Então, claro que são diversas as causas de saúde que precisam ser trabalhadas, mas a gente pensa no todo, né? Então, por exemplo, você falou aqui das doenças cardiovasculares, é uma das causas que a gente trabalha. Nós escolhemos trabalhar com essa causa, porque é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e pouquíssimas pessoas falam sobre isso, assim, surpreendentemente, né, assim, o governo tem poucos programas, não existem ONGs específicas sobre esse assunto, né, então a gente, avaliando esse cenário, percebeu que era importante trabalhar com esse tema das causas das doenças cardiovasculares, ou a saúde da população negra também, né, a gente escuta histórias muito revoltantes, muito tristes, né, assim, de pessoas negras que foram muito mal atendidas pelo sistema de saúde por conta de preconceito dos profissionais de saúde, ou, enfim, né, por N motivos. Tem até uma pesquisa do próprio Ministério da Saúde que mostra que uma pessoa negra, né, uma mulher negra recebe menos tempo de atendimento do que uma mulher branca durante a consulta. Ou também a gente sabe, né, que muitas vezes durante o parto, né, ou enfim, né, quando uma mulher negra está com extrema dor, ela demora muito mais para receber medicamentos para isso, porque os profissionais da saúde, né, têm a errônea ideia de que a mulher negra ela é mais forte, né, então pode ter mais dor, pode aguentar mais dor, enfim, né, existem uma série aí de depoimentos muito tristes que a gente recebe, aí a gente decidiu também trabalhar com essa causa, né, da saúde da população negra, a saúde da mulher, né, que também é uma coisa extremamente importante de ser trabalhada. Então, assim, todas essas causas que eu estou te falando aqui são causas que a Colabore escolheu porque a gente entendeu que elas eram extremamente relevantes e importantes. Tem outras causas que as ONGs nos trazem, né? Então, por exemplo, você comentou de asma. A asma é uma causa que nós trabalhamos porque ela atinge milhões de pessoas e a asma grave mata e pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Então, uma ONG nos procurou dizendo que tinha muita gente morrendo de asma grave, que era uma coisa que não precisava estar acontecendo, né? Às vezes, com acesso a medicamento ou com mais conhecimento, a gente podia prevenir uma série dessas mortes e isso não estava acontecendo. Então, assim, a gente escolhe as nossas causas
vendo, né, a grandiosidade daquilo, como que aquilo vai impactar de fato a sociedade, e também pelos parceiros, né, lógico, se a gente tem bastante parceiro interessado nesse tema, é importante, porque a gente consegue unir mais vozes, né, então se tem uma empresa que nos traz uma demanda, uma ONG que nos traz uma demanda, ou uma sociedade médica, a gente consegue fazer parcerias aí de sucesso para ampliar ainda mais, fortalecer ainda mais essa voz. Eu queria aproveitar o que você comentou sobre esse projeto específico da asma. Pelo que eu entendo, é um dos grandes projetos aí da Colabore, de sucesso aí, na prática. Parece que esse projeto, vocês conseguiram atualizar o protocolo de tratamento da doença pelo SUS, não é isso? Isso. Queria saber, assim, como que foi esse trabalho feito, qual foi o contexto da época? Você tem outros casos parecidos com isso? Queria que você falasse um pouquinho dele e, de repente, entender se essa negociação de novos medicamentos pelo SUS, etc., se isso é uma coisa que vocês atuam muito, que dá resultado, ou foi uma coisa muito pontual especificamente para asma? Tá, não foi pontual, tá? Grande parte dos nossos projetos, eles têm esse foco, né? Até porque quando a gente consegue realmente incorporar algo no SUS, a gente consegue garantir o acesso para todo mundo que precisa, né? Daquela doença. Então a gente já trabalhou bastante com isso. O da asma, especificamente, foi uma demanda que veio da ABRA, que é a Associação Brasileira de Asmáticos, é uma ONG que apoia pacientes com asma, e eles nos trouxeram essa demanda, né? Eles falaram, olha, tem um monte de pacientes com asma grave morrendo, existem muitos tratamentos que já estão disponíveis no mercado, só que como o protocolo de tratamento ele foi atualizado, né, o último em 2013, todos os remédios, todos os medicamentos, todos os tratamentos, exames que vieram depois, os pacientes não estão recebendo, né? Então eles estão recebendo coisas que estão extremamente defasadas por conta dessa falta de atualização do protocolo. E aí a gente fez aquilo, né, Edu, que eu te contei. O que a gente faz? A gente entende a demanda, né, então a ABRA nos trouxe esse desafio, traça a estratégia, então tá bom, a gente precisa atualizar o protocolo de tratamento da asma, né, e aí isso garante que os novos medicamentos façam parte, novos exames façam parte desse protocolo que é utilizado pelos médicos, que os médicos possam prescrever, né, esses tratamentos mais inovadores, enfim, né, que os pacientes possam ser tratados de uma forma mais adequada. Então, o nosso objetivo era esse, atualizar o protocolo de tratamento, e aí a gente entendeu como fazer isso, né, quem eram os atores que a gente precisava envolver. Então, na prática, quem atualiza o protocolo é o Ministério da Saúde, né, então a gente precisou conversar com o Ministério para entender o porquê que aquele protocolo, né, desde 2013 não era atualizado, a gente precisou engajar parlamentares sensíveis ao tema para que eles também trouxessem a demanda, né, para o Ministério, mostrando a importância disso, e aí isso traz muito mais força para o nosso pleito. As próprias secretarias estaduais de saúde, que para eles era extremamente importante, né, que esses medicamentos fossem disponibilizados também, e isso também conta bastante. Então, assim, a gente mapeou quem eram os atores que a gente precisava envolver para mostrar para o Ministério a importância, né, dessa atualização. A gente criou um manifesto para que a sociedade pudesse assinar, dizendo nós concordamos com essa atualização, e aí para isso a gente criou uma campanha, né, que chamou Atualiza a Asma, e aí a gente explicou de uma forma bem simples, né, porque isso é um grande desafio. As pessoas não sabem o que é um protocolo de tratamento. E aí a gente fez isso de uma forma muito simples, né, nessa campanha a gente fez toda uma comunicação que era bem legal, né, então a gente falava, olha, em 2013, você ainda alugava vídeo na locadora, né? O Brasil ainda não tinha perdido para a Alemanha na Copa do Mundo. Então, assim, a gente trouxe alguns fatos, né, para mostrar assim, há quanto tempo, né, que não foi isso, né? Assim, a gente ainda usava celular, sei lá, né? Eu não lembro aqui exatamente quais foram os argumentos que a gente trouxe, mas assim, o que em 2013, muito legal. Né, ainda tinha, e aí a gente falou assim, né, em 7 anos, porque isso foi em 2021, então assim, em 7 anos muita coisa muda, por que o tratamento da asma continua igual? Né, e aí a gente chamava as pessoas para assinarem um manifesto para atualização do protocolo de tratamento, e aí a gente conseguiu assim, milhares de assinaturas em pouquíssimos dias, e aí a gente, né, assim, fazendo essas reuniões com o Ministério, tentando entender qual era a questão, fazendo reunião com esses outros atores, né, que
também se importavam muito com essa causa, levando o manifesto, né, mostrando para o Ministério que essa demanda era extremamente importante para a população, a gente conseguiu, assim, muito rapidamente, em menos de um ano, garantir a atualização do protocolo que não era atualizado há 7 anos. Então, assim, muitas vezes também é uma questão do governo não conhecer as demandas, e não dá para conhecer todas as demandas, né? Então, assim, se a gente não fala, se a gente não usa os canais certos, se a gente não explica o que está acontecendo, não tem como a gente conseguir garantir essa mudança, né? E assim, é exatamente isso que a Colabore com o Futuro faz. Muito bacana. Eu agradeço a Carolina Cohen, cofundadora da Colabore com o Futuro, pela ótima conversa. Eu vou continuar esse papo com a Carolina no próximo episódio para saber como a gente faz para participar da criação de políticas de saúde. Porque a maioria das pessoas não faz ideia de que dá para participar e que existem ferramentas acessíveis para isso. Não perca! Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.